Vamos então dar seguimento agora à parte de demonstração prática da solução. Eu passo agora aqui a bola para a Catarina. Não sei se me conseguem ouvir bem, eu estou um bocadinho longe do microfone. Se não conseguirem, peço que me avisem. Um bocadinho baixo, sim. Pelo menos da minha parte. Sim. Para nós também. Se quiser. Ou isso. São estratégica da última hora. Vamos lá. Melhor agora? Sim. Muito melhor, muito melhor. Obrigada. A minha projeção de voz também não é assim muito grande. Vamos lá então. Fazendo assim uma recapitulação rápida do que é que nós entendemos que são os requisitos essenciais da CUF para esta iniciativa, também para conseguirmos depois entrar no detalhe do que é a solução, que compreende é o que vocês estão mais interessados em compreender. Entendemos que o processamento dos fichos clínicos é algo que deve ser um processo preciso e atempado. Compreendemos dos outros clientes por onde temos andado que é a correção de erros e mesmo o ruído que pode provocar erros num processamento clínico consome muitas equipas. Portanto, o que nós estamos aqui a propor são processos que vos permitam automatizar não só a validação, como também, não só o processamento, como também a validação que possa ser feita antes para, no fundo, conseguirmos otimizar a operação das equipas que fazem o processamento dos fichos clínicos. Da mesma forma, além de ser o mais correto possível, também entendemos que deva ser claro e transparente. O pagamento de salários ou o pagamento de compensações é algo que mexe muito diretamente com a motivação do vosso capital humano. Neste caso, eu reparei que vocês chamaram parceiros aos vossos médicos em vez dos vossos prestadores de serviços. Como tal, mantê-los motivados e interessados é a melhor forma que vocês têm, quer para reter o vosso talento, quer para captar novos talentos, que é o que faz, na verdade, também um pouco a marca da José Mel Saúde. A solução da KPMG vai permitir, como tínhamos falado já um pouco no início da manhã, mostrar todo o cálculo que é feito e quer para as equipas internas, numa componente, se calhar, de validação, mas também para os prestadores de saúde, e eu acho que aí também vai tirar um bocadinho o ponto em cima, o peso das equipas estarem no dia-a-dia a explicar porque aquele valor e não outro. Da mesma forma, entendemos que a negociação e a contratação dos prestadores de saúde deve ser corretamente e deve ser suportada por um business case robusto. O poderem simular de antemão, ainda antes dos prestadores serem vossos parceiros, estarem ao abrigo de um contrato, poderem simular o que é que vai ser o business case para a José Mel Saúde, mas também para o próprio prestador, permite-vos negociar, ou põe-vos numa posição de melhor negociação e posterior contratação, e permite definir aquilo que vocês nos falavam no RFP, da proposta de valor para os médicos. Falaram um bocadinho no RFP do que é o Value Based Healthcare, ou a evolução para novos modelos de compensação. Entendemos que uma ferramenta assim robusta, que vos permita configurar de uma forma relativamente simples regras, atributos, será muito mais simples evoluir para aquilo que seja o vosso futuro em modelos de compensações, provavelmente um Value-Based Healthcare ou outra coisa qualquer, e desta forma vos possa ajudar a definir a própria estratégia, não só a adaptar-se à vossa estratégia, mas a definir aquilo que vocês querem que seja a vossa estratégia no futuro. Então, como é que nós pretendemos servir as vossas necessidades? A nossa solução vai permitir definir aquilo que eu já tinha dito, um modelo de proposta de valor, vai permitir configurar e manter um repositório, num único sítio, o repositório dos contratos e das compensações de todos os prestadores de saúde, vai-vos permitir configurar e gerir o que entendemos que são os atributos, que são as variáveis, o que são as regras e que ditam esses mesmos atributos e variáveis. Eu depois explico um bocadinho mais à frente o que é que nós entendemos por atributos e variáveis. Vai permitir demonstrar o racional de cálculo usado de uma forma transparente e gerir também, configurar e gerir tanto regras de processamento como regras de validação que vos permitam, de alguma maneira, manter o processamento das compensações, quer de uma forma precisa, quer consistente e dentro de todos. Temos o workflow que vai permitir o cumprimento dos fluxos de aprovação, até porque compreendo que de vez em quando há necessidade de criar novas regras, atributos,
e deve haver uma rastreabilidade destes pedidos e mesmo de quem os aprova, portanto, por uma questão de qualidade e que a José Mel Saúde preza em todos os seus serviços, vocês também vão conseguir mostrar qual o fluxo de aprovação de determinadas regras, determinados atributos, percorreu até chegar a um contrato final. Da mesma forma, simularmos o cálculo das compensações, pode ser feito quer pelas equipas de produção das diversas unidades, quer pela equipa de processamento de FIIs clínicos, e avaliar, isto se calhar mais à frente, quando forem pensar no que é um novo modelo de compensações, avaliar o impacto que tem mexer num determinado atributo ou mexer mesmo no valor de determinada variável, que pode, se calhar, num mês não parecer muito relevante, quando olhamos para o universo dos 5.000 prestadores durante um ano inteiro, pode ter um impacto gigante. Vai permitir também recolher ou fornecer informação através das ligações à base de dados para que a vossa equipa de BI possa configurar os relatórios que vos são necessários à operação e mesmo à tomada de decisão e processar de forma automática e manual, isto temos vindo a falar quase desde o início da apresentação, tudo o que são compensações e, como eu tinha dito antes, termos uma carga de payment review antes do envio para SAP, que vos facilita, se calhar, os acertos a posteriori, que acredito que muitas vezes tomam muito tempo e atenção das equipas de FIIs clínicos. E, por fim, dar uma visibilidade sobre o que são as contas correntes dos prestadores e quais atividades estão prestadas e quais os pagamentos estão pendentes. Fazendo aqui pegamos no que já vos tínhamos apresentado lá atrás, fazemos assim uma abertura um pouco mais ao que é o vosso ecossistema e a nossa arquitetura funcional o que diz é que, por um lado, vamos ter os nossos 8 módulos, todos integrados entre si, que a montante vão falar com os vossos sistemas, nomeadamente o DW, que nos irá enviar tudo o que é informação do Global Care, ou seja, o atual sistema Core, mas ao mesmo tempo depois vamos começando a receber, à medida que vão ver os deployments faseados, a informação do ECOS, que na verdade vamos desligando uma torneira e abrindo a outra para receber os dados da operação. Tal como também já tinha dito, vamos receber toda a informação de escalas, ou seja, toda a informação horária que venha do RISI e também a informação que iremos necessitar de RH relativamente ao que são os prestadores de saúde. Por outro lado, vamos enviar essa informação a jusante, quer para o vosso DW, que é a vossa fonte única de informação e que irá alimentar depois também as ferramentas de BI, quer para o próprio SAP, para que se possa proceder ao pagamento das compensações que foram calculadas. Depois temos também ali em baixo uma ligação ao que é o vosso sistema de ticketing, portanto, tudo o que seja pedidos que possam seguir via a vossa aplicação, seguem a partir desta ligação. Tinham falado no RFP, a solução vai permitir enviar notificações, quer sobre a forma de e-mails, quer SMS, quer mesmo os próprios relatórios de erros que são gerados quando se faz um processamento, para que as equipas de processamento ou a equipa de processamento de FIIs clínicos possa validar e interpretar e mesmo decidir sobre o que são inconsistências. Muitas vezes podemos ter inconsistências e não erros de processamento. E entrando um bocadinho mais em detalhe, então, cada um dos módulos, começo pelo gestor de contratos, que era algo que já tínhamos falado um bocadinho de manhã, é o interface que vai permitir, quer configurar aquilo que a gente chama o contrato tipo, os templates de contrato, que pode ser usado quer no simulador, quer no próprio processamento de compensações, de contratos, mas é também o nosso repositório, é onde vão configurar, cada vez que têm um novo prestador de saúde, é aí que terão que configurar o novo contrato, é aí que ficará alojada a informação sobre esse contrato, para que sempre que seja necessário possa ser usado. Nós falamos ali que possa ser usado pelo simulador por uma nota muito simples, que é: eu quero fazer uma simulação, gostava que este prestador de saúde tivesse um contrato semelhante com o doutor X, por exemplo, que tem um contrato muito semelhante e eu quero variar apenas uma das componentes. Portanto, podemos fazer aqui uma espécie de
lookalike e puxando um contrato que já existe para o simulador, fazer as variações a partir daí. É tipo cadastro, não é? Entramos depois naquilo que é o gestor de regras. Eu aqui, se calhar vou acelerar um bocadinho, porque acho que também já falamos bastante sobre eles. O gestor de regras é o interface onde vão ser geridas todos os atributos, todas as variáveis, todas as regras de cálculo, quer de compensação, quer de validação, e quando falamos de atributos e variáveis estamos a dizer que atributos é aquilo que vocês vão... é tudo o que é qualitativo no vosso contrato. Depois tem as variáveis, que é de que forma vai ser quantitativo, ou seja, quantas horas por mês, quantos atos clínicos, quantas consultas, ou seja, e depois então as regras com que atributos e variáveis se interligam e como é que processamos a compensação. As regras de validação, vocês hoje à partida já têm um processo de avaliação, pelo que nos explicaram no RFP, temos que as traduzir para dentro do gestor de regras e provavelmente afinar de forma a que sejam o mais fiáveis e que funcionem como o melhor controle possível. Depois temos o coração da solução, o motor de regras, que é onde está vai processar todas as regras que tenham sido definidas e que vai permitir ver o que são as simulações e permitir ver o que são as compensações. Este módulo não está disponível para os utilizadores. Em seguida temos o processamento das compensações, interface que permite processar manualmente ou gerir processamentos automáticos. Eu compreendo que chega à altura do fecho do mês e vocês queiram lançar o dados para tudo o que é os vossos prestadores de serviços. No entanto, se identificarem uma inconsistência que seja preciso corrigir, uma inconsistência numa regra que afete mais do que um prestador, este módulo permite-vos também manualmente, após fazer a alteração do que seja necessário, correr apenas esses prestadores para terem o processamento dessas compensações. É a partir daqui também que, após validação e assim que se sintam seguros, possam fazer a submissão ao SAP para dar continuação ao processo. Temos também o simulador. Catarina, desculpe interrompê-la. Pode voltar, por favor, ao slide anterior. Só tenho aqui uma questão rápida. Ali no motor de regras está a mencionar que não estará disponível para utilizadores. Que tipo de utilizadores é que refere? Não, porque gestão de regras é feita pela equipa de FIS Clínicos, a equipa de FIS Clínicos consegue aceder àquilo que fica no motor de regras através do gestor de regras. Ou seja, não tem aqui uma interface, é o coração da aplicação, responde a tudo o que são os outros módulos, mas não existe uma entrada direta naquilo que é o motor das regras. Se permite, nós até para efeitos de demo, porque nós não temos desenvolvido o gestor de regras, ok? Nós aqui vamos configurar o motor diretamente com uma folha de cálculo, com uma sheet de G Suite. E desse ponto de vista não é esse que vai ser a experiência de utilização final. Vamos utilizá-la aqui para efeitos de demos, mas em termos de utilização final, nós vamos ter toda essa parametrização feita no gestor de regras e com um modelo de governo e de aprovação dessas mesmas regras. Portanto, tal como também tinha referido anteriormente, eu não quero que eu possa mudar de 50 euros para 500 euros diretamente no motor. Eu tenho que ter aqui um workflow de aprovação e de validação que será implementado neste gestor de regras. Daí o não está disponível para os utilizadores finais fazerem alterações diretamente no motor. Da mesma forma que a invocação do motor de regras para efeitos de processamento é feito por processamento das compensações e não diretamente por invocação direta do motor de regras. Obrigado. Eu queria aproveitar a interrupção que fizemos e também aproveitando a visualização deste slide, na parte que diz respeito à gestão de contratos, eu queria perceber um bocadinho melhor que tipo de informação é que está aqui e como é que esta poderá ser registada ou se vai ler com base na plataforma de RH, como puseram no slide anterior. Ok, a nossa visão aqui, eu faço uma demo de onboarding do novo prestador, que poderá dar uma visão do que é que será o futuro desta gestão de contratos. O ponto, eu por princípio em termos de arquitetura, nunca gosto de duplicar informação. Portanto, se existe informação que já está registada noutra plataforma, nós iremos
integrar, digamos assim, através do vosso ESB, essa informação. O mais relevante aqui prende-se com os tais templates ou contratos tipo. Ou seja, se pensarmos em hierarquia em que eu tenho um contrato tipo que servirá para uma série de prestadores, a este template de contrato eu tenho associado também um conjunto de regras que definem como é que eu calculo os clinical fees e deverei ter também informação dos próprios contratos com esses prestadores. Se a informação reside na base de dados deste sistema ou se estará noutra em que possamos fazer essa integração, do nosso ponto de vista será igual. Mas importa aqui dar a nota que quando nós estamos a falar de gestão de contratos, essencialmente estamos a falar naquilo que permite relacionar produção com compensações através de regras. E isso significa que há aqui um conjunto de conceitos, nós chamamos aqui atributos. Na prática, estes atributos que estão associados a templates e depois a contratos são, na prática, aquilo que me determina em que situação é que determinado contrato vai ser aplicado, no sentido de dar enquadramento aos diversos requisitos que vocês têm. Depois, há um conjunto de variáveis que, dependendo do tipo de contrato, se é fixo, variável, se tem avança, se não tem avança, etc., são variáveis que têm de ser determinadas, e essas são determinadas para um determinado universo de produção e são a base, depois da aplicação das regras de cálculo, e, finalmente, as regras que são utilizadas para fazer os cálculos. Portanto, há aqui especificidades que são associadas ao processamento de FIIs clínicos que acreditamos que vão sempre residir aqui, certo, sem prejuízo de outros aspectos, como dados mestres, que terão que ser validados ou que terão que ser obtidos a partir de outros módulos onde essa informação já é gerida. O princípio base aqui, como o Alex disse, é nós não queremos duplicar a gestão de informação, mas há aqui aspectos que acreditamos que só nesta gestão de contratos é que vão existir, porque é só aqui que se faz processamento de FIIs clínicos. Obrigado pela resposta. Como referiu aqui os dados mestres e a duplicação de dados, há a possibilidade dos dados mestres serem aqui nesta plataforma? Perdão, por exemplo, só a cópia do próprio contrato, os PDFs do contrato, a informação do prestador, ok? Com algum detalhe, a nossa ideia terá de ficar aqui nesta plataforma. Ok, obrigado. Mas, mais uma vez, importa aqui, nós não conhecemos neste momento as características do ECOS. Portanto, importa aqui olhar para o SAP, importa aqui olhar para o ECOS, importa perceber também em que medida é que estes conceitos são já utilizados em alguma destas aplicações e depois tomar aqui a decisão de qual é o melhor sítio de repositório deste tipo de dados mestres. Ok, muito obrigado. Ok. Avançando. Pegando novamente no LEM, o simulador é o interface que vai permitir, se calhar será a ferramenta de trabalho das equipas de produção de cada uma das unidades, é o que vai permitir simular as compensações. Esta simulação pode ser feita quer com contratos existentes, como eu tinha explicado há pouco, quer com contratos tipo, possam ser puxados para fazer toda a simulação ou toda a previsão do que é um possível resultado da contratação de um prestador de serviço. Neste caso, ajudará a construir aquilo que é a proposta de valor para o médico, com que a equipa depois de produção irá negociar e, possivelmente, contratar um novo médico. Qualquer das formas, a equipa de FIIs clínicos também pode fazer simulações, caso o pretenda. Temos o workflow, como falamos, que é um orquestrador dos processos configurados na solução, que irá assignar as atividades às equipas responsáveis, de acordo com um determinado fluxo. É o que vos vai permitir não só a aprovação, os fluxos de aprovação de todos os componentes, mas também manter a traçabilidade de todas as ações referentes a esses mesmos processos. O cockpit, tal como o nome indica, são os interfaces que permitem monitorizar o ciclo de vida, quer das compensações, quer das próprias regras, e permitem obter uma visão de
detalhada ao nível do prestador ou então agregada a todo o universo de prestadores. Do ponto de vista das regras, podemos olhar para a regra num ponto específico ou então a regra na sua vida inteira. Quanto ao outbound, tinha mencionado há pouco, vai-vos permitir gerir todas as notificações que saem desta nossa solução. Os e-mails, os SMS, os tickets, no limite uma notificação ao prestador a informar que determinada informação possa estar em falta, os próprios relatórios de erros que possam ser gerados durante o processamento para que as equipas internas possam processá-los. E isto são as notificações que vocês podem ter. Okay. Avançando aqui para algum detalhe mais técnico. Eu tinha aqui mais uma questão, não sei se querem aguardar para se fazer no final desta apresentação ou querem que a gente faça a medida de cada slide. Nós estamos abertos, pode fazer já, a única questão é a gestão do tempo, mas força. Tem a ver aqui com o outbound. O que eu queria perceber é como é que é feita então esta comunicação com os nossos prestadores de serviços. É via a vossa plataforma? É um serviço de ticketing da vossa plataforma? Como é que é feita? O prestador tem um login para aceder à plataforma e comunica com a equipa de honorários através da plataforma e vice-versa? Isso é assim, nós estamos abertos. O cockpit terá a possibilidade do prestador entrar aqui no cockpit e ter acesso a algumas funcionalidades. Uma delas, por exemplo, será o simulador. Ou seja, o prestador poderá aqui introduzir os valores dos seus atos e fazer o cálculo para perceber o que é que será a compensação que vai receber. Isso será feito aqui porque é aqui que são feitos esses cálculos. Relativamente, especificamente, à parte de ticketing, nós aqui podemos fazer este log na solução, mas acho que fará mais sentido utilizar a plataforma de ticketing que já existe na José de Mel Saúde e integrar nessa plataforma. Ou seja, se existe já um sistema de apoio para os prestadores, de esclarecimento de dúvidas, etc., será nessa plataforma que nós poderemos colocar ou informação outbound de foi processado o seu recibo de janeiro e fica na plataforma, isto até para os prestadores não terem, digamos assim, aqui várias aplicações ou vários sistemas distintos que precisem de utilizar. Ou seja, se me permite aqui saltar para a parte técnica da arquitetura, a ideia seria aqui este outbound, enviar informação ao ticketing, enviar informação de e-mail, enviar informação de SMS nas plataformas que já existem hoje, ok? E que os prestadores já estão familiarizados na sua utilização, mas, de qualquer forma, a nível aqui de topo, na entrada no próprio sistema que iríamos desenvolver, utilizar também a solução de segurança da IBM, de Access Management, e esta permitir que o prestador não tenha 200 passwords para gerir, ele utiliza o login, e quem diz o prestador diz também as equipas da CUF, que para fazer a parte da autenticação e de acesso ao sistema, portanto é feita esta validação aqui com a solução da IBM, e nós iríamos aqui, então desenvolver aqui o Core System de Clinical Fees, que irá ter uma componente de portal para cockpit e simulação, utilizando aqui tecnologias open source React e Spring Boot, aqui para corresponder a um dos requisitos que tinham de potenciar aqui o suporte a Docker e Kubernetes, portanto é algo que nós já utilizamos em diversos projetos. A nível de gestão de regras e de ciclo de vida das regras, utilizar a plataforma ClipOne do Workflow, que já existe hoje, a vossa, e aqui sim a nova peça de arquitetura que juntamos aqui, que é o Drules, para toda a parte de processamento de regras e calculatória. Em cima disso, ter também, então, a parte de processamento de batch, processamento massivo, bem como um motor per si de regra a regra, ou conjuntos de regras, aqui na altura da execução.
À parte da plataforma Core, iremos também capitalizar os investimentos já feitos a nível de estrutura de dados de Data Factory da Microsoft. Portanto, iríamos capitalizar a utilização do SQL Server que já existe hoje na CUF, bem como as soluções de Power BI para reporting em cima da estrutura de dados que será produzida nesta solução. Portanto, aqui tivemos uma preocupação de um impacto mínimo, digamos assim, a toda a arquitetura tecnológica que já existe hoje na José de Mel Saúde e, tal como referi anteriormente, a introdução aqui de uma peça nova, o DRULS, muito importante para toda a parte calculatória. Não sei se tem alguma questão. Fiquei com uma dúvida quando se referiu ao cockpit. Este tanto poderá ser utilizado pelo prestador de serviço como pela equipa de honorários? É isso? É isso, sim. E neste cockpit o prestador de serviço irá ter acesso a dashboards, o que é que foi, o que é que recebeu no mês anterior, o que é que vai receber este mês, etc. É isso? A ideia aqui, pronto, isso em fazer já a parte B de desenho funcional, a ideia seria essa. Portanto, ele aqui tem principalmente acesso à parte 1 de execução, ok? E pode ver o histórico do que é que foi calculado anteriormente. 2, a parte de simulação. Ele pode fazer, por exemplo, também querer fazer simulações de se eu trabalhar, fizer mais atos, qual é que será o impacto, e isso também será feito aqui neste cockpit. De qualquer forma, como o Excel a dizer, isto são aspectos de definição funcional, o que é que na prática nós queremos que os parceiros, os prestadores de serviço, efetivamente tenham acesso. Isto é um bocadinho a nossa visão proativa, mas obviamente será visto convosco aquilo que efetivamente na vossa perspectiva faz sentido, aquilo até temporalmente pode fazer sentido que algumas funcionalidades até só sejam disponibilizadas mais tarde, mas essencialmente é isso que em sede depois de desenho teremos que definir qual é o tipo de informação que vamos disponibilizar aos prestadores, sendo que é uma boa prática que eles possam ter aqui uma lógica de autoconsumo, de autoajuda no acesso à informação e dessa forma aliviar também aquilo que são a carga que é colocada no canal tradicional dos recursos humanos para dar resposta a este tipo de questões. Ou mesmo manter aqui uma disciplina para enviarem as faturas a tempo e horas, porque assim percebem o impacto que possa ter no cálculo mais tarde. Certo. Muito obrigado pelos vossos esclarecimentos. Ok. Permitem avançar. Temos então aqui o primeiro sessão de demo. Aqui a ideia será apresentar um workflow muito alto nível. É claro que isto, durante a fase de desenho, teremos de detalhar como é que seria esta user story, digamos assim. Aqui pretendemos fazer uma simulação de o carregamento de um novo prestador na plataforma. Uma vez que nós não tínhamos aqui o BPM que vocês utilizam, da ClipOne, utilizámos um ambiente nosso, neste caso no BPM da Appian, para fazer esta pequena demonstração, muito breve, de originação, carregar os dados de um determinado prestador, depois a configuração aqui das variáveis e regras, ok? Isto, mais uma vez, estamos a falar de uma solução bespoke, não é o que será o produto final, mas aqui depois também a parte de conclusão com a validação de aprovação do fluxo. E agora, se me permitem aqui fazer um stop sharing e rapidamente tentar aqui apresentar, enquanto preparo aqui a parte da demo, vou apresentar o ecrã inteiro do 2. Ok. E como disse, portanto, nós temos aqui este ambiente em cloud de BPM para fazer, digamos, demonstrações e testes, e eu preparei aqui o departamento CUF, em que tenho, então, aqui um novo processo que é um novo Service Provider, e, neste caso, está no departamento CUF e Recursos Humanos, e eu posso, se me permitem, só mostrar aqui um sumário do o que é este processo. Portanto, este processo tem uma originação de
quem pode criar novos SPs, portanto, Service Providers, e depois a equipa que está aqui convosco hoje pode também fazer a tramitação do processo. O processo tem, então, os tais 3 main areas de o criar, a originação, um novo prestador, e, uma vez criado, é enviado para o departamento legal para o carregamento do contrato, ok? E aqui foi portanto, o que nós idealizámos, de certeza durante o Process Discovery vamos ter aqui alterações. Depois é feito o contrato ainda do departamento legal e, por fim, a validação e aprovação para a equipa de leadership. Portanto, é um pequeno processo e agora, se me permitem, eu vou então executar, só para efeitos de demo. Eu para demo não tenho nenhum contrato vosso, mas tomei a liberdade de ir ao base, puxar um contrato, portanto, que é público, neste caso, para o Dr. Bruno Diniz, ok? E vou então utilizar este como demo. Isto para dar uma ideia do que é que seria, então, uma experiência de utilização. Aqui o User Interface está KPMG, portanto não está adaptado à CUF. Eu tendo aqui um novo prestador, deveria utilizar um template já existente. Portanto, aqui a ideia de dizer, ok, um contrato pode ser algo de novo e completamente diferente que eu não tenha em sistema, ou pode ser, por exemplo, um contrato de valor fixo em que eu pago uma avança mensal e depois tenho uma variante a ver com os FIIs clínicos. E aqui eu poderia aqui introduzir texto livre e fazer também aqui o upload, neste caso do contrato, que estávamos a ver, portanto aqui um exemplo de contrato médico sample de exemplo. Quando terminar, posso gravar, portanto estou em ambiente BPM, posso gravar e continuar o trabalho mais tarde, ou posso já dizer que passa para a fase contratual, ok? E iria então para o departamento legal para validar. Depois temos um processo normal de BPM, em que o processo vai de departamento a departamento para fazer o tratamento. Eu não vou agora entrar em muito detalhe de todos, vou só usar aqui, como se costuma fazer nas demonstrações, tentar ir buscar um processo que já estava feito. Ok, eu tenho aqui este de... permitem aqui nos processos ainda CUF. Okay. Ok, portanto eu tenho aqui vários. Este está ainda em curso, está ativo, está dentro do nível de serviço, mas nós aqui tivemos também, durante o fim de semana, a fazer alguns testes e podemos ver aqui que o Fernando fez o onboard do Christian Bernard, ok? Não pôs aqui o anexo do contrato, mas eu depois estive a validar e ele irá trabalhar nos SAMs quadros na CUF Alvalade e tem aqui a definição de um valor fixo mensal de 100 e uma percentagem de 80%, bem como um valor de capa de 4. Portanto, aqui foi só um exemplo para efeitos de demonstração e depois a Catarina, que é a pessoa mais importante aqui nesta reunião, foi confirmar e validar a informação, bem como aprovar no final. Portanto, aqui só para fazer esta pequena demonstração, e eu vou voltar novamente para a apresentação do deck. Enquanto eu aqui mudo, não sei se tem alguma questão. Não, por enquanto não. Obrigada. Ok. Esta foi a demonstração de um fluxo muito simples que criámos para efeitos de demonstração. E também, e aqui vou pedir para o Tiago fazer takeover aqui à demonstração, iremos também demonstrar aqui a parte de parametrização das regras. A forma como fizemos aqui, desde que nos foi lançado o desafio de apresentarmos os use cases,
foi parametrizar todos os casos de uso no motor de regras. Neste caso, esta parametrização, como indiquei há pouco, não passou por um processo de governo de aprovação. Nós estamos a fazer a parametrização diretamente no motor através da configuração de um ficheiro, de uma spreadsheet, em que eu digo aqui o determinado Service Agreement Code, ok? E depois parametrizo as tais variáveis específicas de cada um. Na prática, estamos aqui a fazer aquilo que dissemos que não vai ser possível ser feito na solução que especificará a resposta para os utilizadores. Portanto, na prática, isto que vos vamos apresentar em última instância é o produto resultante do módulo de gestão de regras, módulo esse onde nós vamos ter a oportunidade depois de definir as regras, como é que funcionam, quais são os atributos que utilizam, quais são as variáveis, como é que as variáveis interagem, quais são as fórmulas de cálculo, e isso depois vai verter para o motor de regras. Como não temos este modo de gestão de regras indefinido, na prática estamos a utilizar uma interface direta de comunicação com o motor de regras. Mas isto é aquilo que não deverá ser possível fazer diretamente em termos futuros. Tiago. Conseguem me ouvir? Conseguimos, sim. Conseguimos. Conseguem me ouvir? Sim. Nós também. Tiago, estás a projetar. O Tiago não está aqui connosco na sala porque não tínhamos aqui acesso à rede de laboratório, então foi lá para baixo, para o quarto andar. Mas neste momento eu já estou a ver a tua projeção. Nós também. Ok, pronto. Isto é uma das formas de importar dados para dentro do Drools, do motor de regras que estamos a utilizar. É uma maneira mais simples de ver as regras que não em linguagem técnica. Foi aqui que nós mapeámos todos os use cases. Okay? Aqui na coluna A, apesar de não estar a ser utilizada pelo motor de regras, nós metemos como indicação a que use case é que eles pertencem. Por exemplo, no primeiro use case que nós temos um contrato do tipo percentagem para a MEDIS, em que nós estamos a dizer que vai ser aplicada uma percentagem de 65% a cada consulta. No total de todos os use cases, nós fomos retirando quais é que eram as variáveis que nos serviriam de inputs e de outputs para o processo. Portanto, se eu andar aqui para a direita, isto são as ações que nós fomos retirando dos use cases, onde nós podemos ver a parte de percentagem, parte de fixed price, fees de coordenação, rates horárias dependentes de qual é que foi a altura em que o profissional de saúde esteve a trabalhar, e foi aqui que nós definimos também plafons que podem ser aplicados ou não dependendo do contrato. Uma das coisas que nós podemos fazer e que nós fizemos para demonstrar é podemos aplicar a hierarquia entre regras. Por exemplo, neste caso em que tínhamos uma regra de percentagem para a MEDIS, em que não especificamos qual é que é a localização do serviço, estamos a aplicar uma regra de 65%. No entanto, se quisermos, podemos especificar que, apesar disso, se o serviço for prestado na CUF Alvalade, tem uma percentagem a aplicar superior ou inferior, consoante as regras de negócio assim o ditarem. Esta spreadsheet, depois de ser editada e estar configurada, nós podemos importá-la para o Drools. O Drools isto é o nosso front-end para utilizar o Drools. E o que nós fazemos é simplesmente importar aqui a versão da spreadsheet que estamos a trabalhar, e o que o Drools faz é convertê-lo para linguagem um bocado mais técnica, e é isto que vai ser executado pelo motor de regras. Mas mesmo não percebendo código, conseguimos ver que existe aqui as regras da ativação, o que é que tem de acontecer, o que é que vai acontecer,
e isto vai-nos produzir o resultado final consoante quais é que são os inputs que nós passamos para a solução. Alexandre, queres que eu mostre mais alguma coisa daqui? Espera aí, força. Só um comentário geral. Portanto, o que é que nós estamos aqui a ver? Na prática, temos um conjunto de atributos que são fundamentais para determinar a aplicação da regra. Na prática, é aquilo que temos ali representado a azul. Depois temos um conjunto de variáveis que são utilizadas para a aplicação da regra, que determinam valores, que determinam percentagens, enfim, que depois são utilizadas para efeitos de cálculo e que são depois também avaliadas do ponto de vista quantitativo para podermos ter aqui depois a regra a produzir efetivamente o resultado. O que temos aqui é, obviamente, uma visão muito simplificada daquilo que são os atributos possíveis. É essa definição de atributos que nós vamos ter que fazer convosco. Obviamente que a base de partida são as 35 variáveis que vocês hoje em dia já consideram, provavelmente, e agora mais reduzidas a 39, como agora mais reduzidas a 15. Mas, enfim, é claramente este tipo de atributos que vamos ter que perceber, discutir, para depois os podermos modelizar e depois, obviamente, também tudo aquilo que são os inputs para a determinação das regras. Portanto, em última instância, aquilo que está azul condiciona a situação em que a regra é aplicável, aquilo que está depois a amarelo determina o resultado local. Isso mesmo. Peço desculpa, posso só fazer aqui uma pergunta porque aqui surgiu-nos agora uma dúvida e é só para garantir o alinhamento e o entendimento. Aquilo que estamos aqui a mostrar é o carregamento inicial, certo? Ou seja, inicialmente vamos ter as regras mapeadas em Excel e, portanto, fazemos no fundo um mass upload para aquilo que é a ferramenta. Não é no futuro a forma como vamos criar novas regras, certo? Isto é, como bem disse, Tiago, que é inicialmente tipo na fase antes de pormos no fundo a ferramenta a correr, correto? Certo. É exatamente isso. É exatamente isso. Ou seja, o módulo de gestão de regras nós ainda não temos desenvolvido e fará o user interface com tudo isto. Em sede de preparação das regras, provavelmente vamos utilizar esta interface. Oi? Foram eles? Deixámos de ouvir o Tiago. Deixámos nós também. Sim, nós... Eu também deixei de os ouvir, eles estão lá em cima. Estou? Então o Tiago só não ouvimos é a outra sala. Sim. O Fernando estava a concordar a 100%, ou seja, nós vamos utilizar esta interface para aquele carregamento inicial e para a parametrização inicial, até para testar com os dados que iremos já receber dos vossos sistemas hoje, mas a interface para a equipa de recursos humanos, a equipa legal, não vai ser esta. Portanto, vai ser um módulo parecido, se me permitem aqui a analogia, ao que nós fizemos aqui para o novo Service Provider. Nós vamos ter parametrizar regras. Há coisas aqui que nós vamos ter aqui já de definir, que é o tipo de variáveis que vamos ter, ok? Isso ficará mais balizado, digamos assim, e eu depois vou ter a gestão de regras, a gestão dos contratos ou templates, contratos tipo, que eu vou parametrizar para cada um destes elementos. Mas isso será a posteriori. O carregamento inicial, vamos utilizar provavelmente esta solução. Ok, perfeito. Eu era nosso, enfim, aqui na sala tivemos entendimentos diferentes, mas porque é só a palavra inicialmente e que faz toda a diferença. Ok. Não, obrigada, Tiago. Eu acho que era essa a questão que tínhamos mesmo. Muito bem. E já agora, também só para tranquilizar, o motor de regras converte estas definições depois naqueles códigos que já foram apresentados, que o Tiago teve a oportunidade de apresentar, mas isto não é expectável também que a equipa esteja código, mas na prática é para conseguirmos ilustrar aquilo que é o resultado prático da configuração que estamos a fazer.
Perfeito. Sim, sim. Eu diria que pelo menos aqui nesta parte de RH diria difícil conseguirmos chegar tão longe nessa parte de configuração, quanto muito era aqui a equipa da DSI, mas sim, sim. Perfeito. Ok. Obrigada. Obrigado. Eu vou então novamente saltar aqui para já agora ver se não me engano para aqui, ok. Portanto, aqui mostramos rapidamente o que era o Drull, sem entrar ainda nos use cases, e por fim, aqui um exemplo, eu pedi aos meus colegas da área de fiscalidade que trabalham convosco aqui alguns exemplos. Estes dados são dados da AMI, mas que permitem dar aqui uma visão da arte do possível a nível de reporting. Neste caso, estes relatórios foram feitos em Power BI, que é a ferramenta que vocês também indicavam no RFP. Deixa-me só ligar aqui o Power. Alô? Alexandre, acho que colocou sem mute. Deixámos de ouvir. Nós aqui também deixámos de ouvir. E agora? Agora está. sim. Ok, peço desculpa. O meu computador deu aqui low battery, entretanto já liguei à corrente e não sei se foi isso que desligou o som e a imagem. Estava a indicar, portanto, que aqui, só como exemplos do tipo de relatórios feitos em Power BI que depois vão ser possíveis produzir com base na informação que está na plataforma. E eu termino então a parte de demonstração prática da solução e entrar agora na parte de use cases, mas antes de o fazer, abrir aqui para questões. Não sei se tem alguma questão específica do que foi apresentado. Também colocaram algumas questões ao longo da apresentação. Não, da nossa parte, eu diria que já fomos colocando aquelas que tínhamos. Obrigada. Ok. Eu vou então entrar agora nos casos de estudo. Portanto, a nível de casos de estudo, tal como o Tiago referiu há pouco, nós configuramos o Drools, ou seja, o motor de cálculo, mas para efeitos de demonstração, criamos também aqui umas user interfaces que não são mais do que pedir a informação de dados e chamar o motor de cálculo. Portanto, é isso que nós iremos apresentar de seguida, caso a caso. Se calhar é mais fácil se o Tiago e o João puxarem já a apresentação para eles e eu vou falando sobre a apresentação. Mas eu tenho aqui também, eu tenho acesso. Eu consigo fazer aqui. É só ou vem o slide ou vem a demonstração. Mas eu consigo. Eu acho que vou conseguir fazer aqui Só um momento, por favor. Tentar preparar aqui para a demo. Eu vou parar de apresentar e vou apresentar o ecrã inteiro. 2. Estou a ver o caso de estudo, não é? Sim. 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 Então, vendo no vosso primeiro caso de estudo, estamos a falar da compensação de um prestador, neste caso de um médico, por um ato médico específico, neste caso uma consulta, onde foi acordado um valor pré-determinado com a entidade financeira responsável, neste caso a Médis, e essa consulta terá um valor de 80 euros. Foi, entretanto, acordado uma percentagem com o médico e o médico recebe uma compensação variável, ou seja, 65% do valor da consulta. Ok. Ver se eu consigo fazer aqui. Agora o Giga joga. Ok. Fazer refresh. Portanto, o que temos aqui, como indiquei, é um simulador. Este simulador vai buscar, permite ter aqui uma interface gráfica que irá chamar um motor de regras e devolver a informação. Para não estar aqui a digitar, nós preparamos aqui
esta drop-down que basicamente vai pré-popular aqui esta informação. Portanto, neste caso, tenho a entidade financeira responsável MEDIS, a medicina geral, independentemente da localização, e tenho uma consulta de 80 €, mas como foi referido pela Catarina, na qual só será comparticipado com 65%. Eu, ao fazer submeter, o que está aqui a acontecer é, eu vou fazer uma chamada ao motor de regras e vai-me devolver sempre duas coisas. Uma é o cálculo, per si, 2, a justificação. Portanto, é isto que vou executar agora. Ok? E então eu tenho um valor total de compensação de 52 €, ok? Mas também o texto da justificação, em que, neste caso, está em inglês, porque nós configuramos diretamente no motor de regras as justificações em inglês, mas podemos ter das duas formas. Ok? Portanto, como indicado, há uma fatura de 80 € cada, portanto, só uma, mas é aplicada aqui a 65% no valor, daí o total de 52 €. Não sei se tem aqui alguma questão. Não. Okay. Nós fizemos aqui uma pequena variante, que é o tal variante que, não sei se recordam, o Tiago tinha mostrado, que é passar da regra mais generalista para a mais específica. Neste caso, eu tenho exatamente os mesmos dados, mas a localização é CUF-Alvalade. E no caso concreto da CUF-Alvalade, a comparticipação não era 65%, mas sim 80%. Okay? Temos então esta pequena variante, okay? Mas que permite, por um lado, eu ter diferentes prioridades nas regras e ir mais específico na regra. Ok? Na prática, isto ilustra aquilo que nós estávamos a dizer há pouco, em que há atributos de qualificação que nos permitem identificar qual é a regra que se aplica em cada um dos casos. No primeiro caso, como não estava determinada a localização, foi aplicada a regra mais geral. Certo. No segundo caso que fomos correr, no dado de produção, está lá a indicação que este ato médico ocorreu na unidade CUF-Alvalade e, consequentemente, a regra que está lá determinada diz que se o atributo de localização for CUF-Alvalade, então a regra que se aplica é diferente e, consequentemente, nós somos conduzidos então a um resultado que é distinto, porque de um lado eu tinha parametrizado 65% e no outro lado eu tenho parametrizado 80%. Este é um exemplo de como é fundamental nós determinarmos quais são todos os atributos que podem determinar regras para depois, efetivamente, podermos parametrizar as regras e ao longo da demonstração dos use cases vamos também entrando mais em detalhe nestas matérias. Se não tem mais questões, eu avançava então no caso de uso. Passando ao segundo prazo de estudo, estamos a falar aqui de um cálculo mensal e dentro da produção do mês vamos ter atos médicos que estão faturados e atos médicos pelo qual a CUF não recebeu a devida fatura. Estes atos médicos já têm um valor pré-determinado, acordado, e sobre eles é ajustada uma percentagem também pré-definida com o médico. O que aconteceu foi que existiam 20 consultas, mas o médico, até à data limite, apenas enviou a fatura de 15, portanto, 5 delas ficaram sem vocês receberem a fatura referente às consultas. Mais uma vez, vou aqui. Antes de submeter, mostra só para ver que o resultado da simulação é resultado. Sim. Bem, aqui tenho, como digo, a parametrização, neste caso, estamos a falar mesmo a percentagem de psiquiatria, independentemente da localização, e tenho 15 consultas, 80 € por consulta. Alex, permite-me só fazer alguns comentários. Nós aqui, como vemos, o número de consultas vai ser determinado depois da utilização real.
pela análise que vai ser feita sobre os dados de produção existentes, aplicando-se as condições de atributo associadas à regra. Portanto, vamos ver para este médico específico, para o serviço de psiquiatria, qual foi a produção deste período. São 15 que se enquadram dentro das condições e, portanto, aquele número de consultas ou número de exames já são variáveis de cálculo e não propriamente atributos. Portanto, na prática, os atributos permitem definir onde é que eu vou aplicar a regra, mas há depois também um conjunto de variáveis que são determinadas com base nos inputs de produção ou inputs de tempos para me permitir instanciar depois outro tipo de variáveis que, para além do valor por consulta, vão ser utilizadas para determinar qual é o valor que eu vou pagar. É isso mesmo. Okay. Eu fazer aqui o submeter. Okay. Portanto, depois faço a calculatória e aplicando na mesma, neste caso, uma porcentagem de 68%, que era o que estava especificado no use case. O João estava-me aqui a chamar a atenção para fazer alterações para mostrar que realmente eu estou aqui a chamar as regras. Portanto, podemos ver aqui, em termos de velocidade, eu estou a ir, recordo que estamos aqui com uma user interface que está a ir ao motor de regras, faz a calculatória e apresenta aqui o resultado e, como podemos ver, é muito rápido e mesmo quando faço processamentos, grandes debates, toda esta parte é extremamente rápida e a vantagem do motor de regras e, como tínhamos também falado, de podermos fazer o processamento, depois de termos a informação de um determinado mês, eu posso fazer o processamento de hora a hora e ajustar as regras para garantir que tenho toda a parametrização inicial correta. Eu aqui no Use Case 2 ia passar, João, consegues fazer takeover? Só para mostrar aqui também, ainda dentro deste Use Case, o que é que seria um processamento de batches em volume antes de avançar para os outros casos de uso. Vou parar. Okay. Já devem estar. Não sei se me estão a ouvir. Sim. Ok, pronto. Aqui neste caso 2, eu vou voltar só por aqui. Uma das coisas que a Catarina falou e que estava no RFP relativamente a este use case era o facto do prestador não ter submetido todas as faturas para a CUF e por isso mesmo algumas delas não serem contabilizadas. Isso aqui em termos de simulador é difícil de reproduzir, porque aqui nós estamos a ter o fator mês ou tempo em conta e, portanto, o que nós fizemos aqui foi desenvolver uma outra funcionalidade em que permitimos fazer um desenvolvimento batch, ou seja, ter um conjunto de entradas para processar, um conjunto de dados médicos. Eu vou só aqui partilhar o Excel que nós estamos a utilizar, portanto, seguindo um bocadinho a lógica que temos no Drulos, também o processamento vai ser feito, o input é feito aqui com o Excel, mas isto é só para efeitos de demo, poderá depois alimentar-se de onde estes dados médicos estiverem registados, mas neste caso aqui, para simularmos o caso em que temos neste caso 4 médicos diferentes, 4 prestadores diferentes, 3 meses de faturação, e em cada um deles temos valores variáveis para cada um dos parâmetros que as regras estão a aceitar. Nós aqui depois vamos acabar por ver algumas coisas que já estão em use cases mais à frente, mas portanto, a ideia aqui é simplesmente colocarmos este Excel para ser processado e o motor de regras, de forma quase instantânea, apresenta-nos logo qual é que vai ser o valor total que vai ter de ser pago em compensações aos médicos, aos prestadores. Apresenta-nos logo aqui uma separação, portanto, por período de faturação, portanto, conforme aquilo que foi reportado pelos prestadores à CUF. E depois, dentro de cada mês, faz-nos a discriminação de facto por prestador, quanto é que cada um tem a receber, e entrando depois no detalhe de cada um deles, conseguimos ver o valor
e o porquê, portanto, a tal justificação que já tínhamos visto, que o Alexandre já mostrou nos outros use cases, portanto, o porquê de ser esta justificação, sendo que esta justificação, consoante o tipo de contrato, portanto, este aqui é um tipo de contrato de percentagem, portanto, é aquilo que já vimos, mas podemos ter coisas bastante mais complexas em que a justificação vai ser uma justificação composta, com várias parcelas, com plafons, para depois apresentarmos o resultado final. João, podes só fazer um bocadinho de zoom? Sim, desculpa. Só para se ver melhor aí também a parte das justificações. Okay? Sim. Por exemplo, o caso de João Gomes, nós vamos ver depois o caso mais à frente, mas é que temos várias parcelas, o valor fixo, percentagem e também plafond partilhado, e aqui, em termos de calculatória, depois agrega a informação de várias regras para apresentar o resultado final. Alex, se quiseres voltar a pegar no ecrã para passar ao próximo use case. Ok. Temos aqui uma pergunta. Uma questão. Força. No use case, gostaríamos era que o prestador conseguisse ver o que realmente vai receber naquele mês e o que fica pendente de receber. E eu aqui só vejo o que ele vai receber. E o que fica pendente. A forma de fazer isso, nós aqui representámos só o use case para apresentar o resultado final. Mas a forma de implementarmos isso seria ter aqui o conceito das consultas que são contabilizadas neste mês e as que teriam de ser duas variáveis diferentes. Neste use case de 20, teríamos 15 consultas que vão ser pagas e as 5 que iriam passar para o mês seguinte. E teríamos aqui duas variáveis diferentes. Ok, mas o prestador pode ter essa visão. Pode. Temos que tenha essa visão. Sim. Certo. Nós aqui o essencial é que nós consigamos ter acesso à informação de produção, determinando aquilo que são atos médicos elegíveis, vamos dizer, que estão faturados, e aqueles que não são elegíveis, porque ainda não recebemos a informação suficiente para o considerar bom para processamento. Desde que tenhamos acesso a esse universo e que o conseguimos qualificar, como o Alex estava a dizer, para nós passam a ser duas variáveis às quais vamos aplicar as regras. Sim. Mas a justificação há de dizer das faturas que não foram recebidos os comprovativos. Ok. Obrigada. Ok. Ver se eu consigo aqui apresentar novamente. Screen 2. Ok. Passemos ao caso de estudo 3. Neste caso estamos a variar, deixámos de ter uma consulta, passámos a ter uma cirurgia. O que está pré-definido com o médico é que uma cirurgia de 200 euros ele vai receber 150 euros por esse ato médico específico. Ok. Eu agarrando aqui na apresentação, volto novamente ao simulador. Ok. Temos então o caso de use 3. Independentemente da localização, portanto, estamos a falar da cirurgia, neste caso considerei duas, e a de 200 euros eu faço submeter ao motor. Ok? E temos então um total de compensação dos 300 euros, porque das 200 só faço aqui a conta de multiplicar pelos 150. Eu neste caso de use 3 gostava de fazer aqui uma pequena demonstração um bocadinho mais aprofundada do que é que seria a alteração de uma regra. Ok? Portanto, eu iria passar novamente para os meus colegas que estão na rede lá em baixo e vamos fazer aqui a mudança de 150 euros para 175. Portanto, simular o que é que seria esta alteração diretamente no motor de regras e depois o impacto disso aqui no simulador. Tiago, consegues fazer aqui o takeover? Estou a fazer. Já consegues ver o meu ecrã? Sim, vou parar de partilhar. Sim.
Neste caso é o use case 3, em que eu tenho o fixed amount, o tipo de contrato. Para uma cirurgia eu estou a aplicar, queres alterar para 165, certo? Põe para 180 para garantirmos que é um número novo. Ok? Portanto, neste caso, o que nós vamos fazer é aqui gerar novamente a configuração de todas as regras e a parametrização. Vamos ao motor aqui do Drools. Meio-dia 23. Pronto, pronto, se quisermos ver aqui, também podemos ver aqui a regra, que mudou para 180, portanto, se eu fizer agora deploy das regras, já deves conseguir ver, Alexandre, se conseguires simular, ou então posso mostrar eu, se quiseres. Eu vou lá, eu vou aqui. Ok. Ok, e vou novamente ao ecrã inteiro. Portanto, isto ainda estava com a simulação antiga. Se tudo correr bem, isto às vezes no IT, mas submeter novamente, estamos a ver que mudou para 180 a prestação e neste caso o cálculo já passou a 360 euros. Mais uma vez, esta alteração foi feita pelo Tiago diretamente no motor de regras, mas a ideia será o gestor de regras iria permitir aos recursos humanos alterarem este valor, passar por um processo de aprovação e depois fazer o deploy final da regra, como o Tiago simulou aqui. Não sei se tem alguma questão. Não sabemos se é uma questão, se é se calhar uma falta de capacidade de visualizar este tal motor de regras, porque era aquilo que estávamos agora aqui a ver, ou seja, como é, em termos de motor de regras e de onde é que isto está a ser gerado, ou seja, tudo bem, nós temos o Excel e ao dia de hoje será um batch input inicial e a partir daí será corrido, mas a questão é, se nós quisermos ir ver a regra ou quisermos validar, como é que irá funcionar este motor de regras? Era isso que estávamos só aqui em sala a ver e depois aqui a fazer também uma questão que posso já fazer, mas parece-me que já sabemos também a resposta, que é, no caso de necessitarmos de uma alteração em massa, imaginemos uma regra que cobrava 65%, de repente vai passar a ser 70%. Se nós conseguimos fazer isso no início, no carregamento inicial, de certeza que depois também vamos poder fazer isso caso no futuro, não é? Caso exista aqui uma necessidade, pronto, e essa aí achámos que conseguiríamos, no fundo, replicar, se conseguimos inicial, conseguimos replicar no futuro. Aquilo que para nós está a ser mais difícil, diria eu, de visualizar, é este tal motor de regras. Ok. Vocês falar mais algo daí? Eu penso que me conseguem ouvir. Sim, duas partes da resposta. Primeiro, aquilo que nós estamos a ver neste momento, e que é aquela worksheet de parametrização que tem as colunas azuis e as colunas amarelas, etc., é sobre isso que nós depois vamos construir um user interface que irá permitir gerir todas as regras. Ok? E portanto, terá um look and feel, se quiserem, semelhante ao que estamos aqui a ver, mas em que eu irei permitir identificar a regra, chamá-la para manutenção ou criar uma nova regra, retirar de aplicação uma regra existente, enfim, fazer toda a gestão do ciclo de vida das regras, sendo que por trás teremos também o workflow que irá gerir as aprovações associadas às alterações de regras. Há uma outra parte importante desta questão que, mais uma vez, é uma decisão de desenho, é algo que funcionalmente teremos que discutir, mas tem a ver depois também com as questões de datas de validade de regras ou versões de regras. Posicionamento, sim. Aquilo que estavam a referir há pouco é, ok, eu tinha aqui para esta regra, a partir da data X, eu quero que isto, em vez de ser 75, passe para 72. Há duas formas de o fazer. Aquilo que nós, a aproximação que nós defendemos é sempre, nestas situações, ter versionamentos que permitam saber que no passado esta regra calculava a 75 e agora vai passar a calcular a 72.
Depois, em termos práticos, como é que fazemos alterações massivas? Claramente, esta funcionalidade do Excel poderá ficar disponível para, vou chamar para os hyper users, não é? Para os super users, não é? Porque isto contém, obviamente, aqui aspectos de massivos de alteração e, portanto, exige aqui uma gestão muito, muito cuidada, mas, obviamente, fica disponível e claramente, alterações massivas é uma forma muito prática, direta e, como vimos, quase instantânea de conseguir concretizar aquilo que queremos. Mas, subjacente a isto, deve haver um processo de gestão de regras no sentido de garantir, se quisermos, que a governação é sempre respeitada e que tudo aquilo que são aspectos de processamento retroativo que possamos vir a fazer no futuro, se aplica sempre a regra que era válida à altura do processamento. Portanto, são só estes aspectos que nós não temos a oportunidade ainda aqui de demonstrar, mas que em sede de desenho funcional vamos convosco definir melhor approach para depois refletirmos aqui. Sim. Alexandre, posso só também Diz. dar aqui um input? Pronto, o que é que, em termos do motor de regras, vocês viram o Excel, o que nós definimos no Excel e é configurável pelo negócio é os valores das percentagens, os valores fixos por procedimento que nós vamos aplicar. No entanto, nós no motor de regras temos associado a cada tipo de contrato regras de matemática, onde nós aplicamos a matemática pura para calcular os FIIs que vocês estão a ver no ecrã, como o resultado da simulação. Portanto, nós para os contratos do tipo de percentagem estamos a aplicar fórmulas matemáticas para chegar ao valor e a única coisa que varia de caso para caso, ou melhor, de médico para médico, é os valores. Quantas consultas é que eles fizeram, qual é que é a percentagem que eles têm no seu contrato de trabalho que devem receber por cada consulta. O motor de regras, ao fim e ao cabo, para além de receber os inputs, que é o número de consultas que ele fez, qual é que foi a área, qual é a especialidade, vai ter configurado pelos utilizadores de negócio e de acordo com os seus contratos, quais é que são os valores a aplicar e o motor de regras vai aplicar a matemática para chegar ao resultado final. Obrigado, Tiago, pelo esclarecimento. Eu aproveitava aqui este compasso também só para fazer uma pergunta que é, com base na vossa experiência passada deste tipo de projetos, se vocês já trazem à partida uma proposta base em termos de governance de gestão do ciclo de vida das regras, ou se o que vocês estão a dizer aqui é que vamos começar de página em branco e com a nossa equipa fazer o desenho deste governance? Não, nós já trazemos isso. E muito importante o seguinte, parte desse trabalho vocês já fizeram. Quando no RFP dão a indicação de que foram olhar para os contratos e têm já 39 variáveis, das quais 15 são as mais relevantes, parte do trabalho vai ser olhar para essas variáveis, fazer a segmentação, se permite, de os contratos dos prestadores nas vários templates ou contratos tipo, e depois também olharmos para a frente, principalmente na componente de VBH, de Value Based Care, Value Based Health, de que outras variáveis potencialmente nós devemos já considerar e de como é que será o melhor processo de governo dessas mesmas regras. Porque o que nós não queremos é, do ponto de vista funcional, que cada vez que existe um prestador novo, se vai inventar um contrato novo e indicadores novos. Portanto, deve haver aqui um processo de normalização, digamos assim, da forma como nós temos esses contratos e mesmo do ponto de vista funcional, e claro que isto é sempre preciso discutir com o negócio, a parte de tentar, se me permite, até nas renovações de contrato, fazer um goal seek, digamos assim, de normalização, tal como o Fernando estava a indicar. Ok, então e essa fase 0, chamemos-lhe assim, será feita por vós, que é, do ponto de vista objetivo, olhar para a informação que nós já temos, destes prestadores e destes parceiros, e com base naquilo que foram as regras que nós já identificámos, trazerem uma versão 1.0 de governance sobre a qual depois nós vamos trabalhar e validar com a equipa. É isso? É isso mesmo. Okay. A versão 1.0 será, então,
esta folha de Excel, digamos assim, configurada para todos os vossos médicos. Mas o nosso objetivo é termos o mais normalizado possível, de preferência com as tais 15 variáveis, ou eventualmente até às 39, mas o que nós não queremos é ter uma linha por médico. Isso que iria ser o caos para gerir. Já agora, existentes ou outros, e também focaste nisso, que vocês já estejam a antecipar que Certo. novos modelos de compensação venham a necessitar e, consequentemente, importa desde já calcular que existem depois os mecanismos para podermos apurar essas variáveis. Ok, muito obrigado. Eu tenho uma questão. Sempre que falamos de motor de regras, estamos a falar do Excel, certo? Estamos a falar do Drools. O Excel aqui é só, digamos, uma forma de interface para podermos estar aqui a conversar do que é que está por trás. Eu, sem entrar muito em técnico, o motor em si agarra naquele, e o Tiago há bocado mostrou isso, agarra naquele ficheiro de Excel de configuração, naquela spreadsheet de configuração, transforma e vai transformar no final do dia em código de calculatória que é executado. Ok? Portanto, aqui o simulador, este simulador, quando eu carrego aqui em submeter, e sem entrar em muito detalhe técnico, envia esta informação do simulador, portanto, estes dados, para o motor executa código Java nativo para a calculatória ser mais rápida e devolve estas componentes, componente de compensação e as justificações das regras que ele aplicou. Ok. Então, sempre que tivermos qualquer alteração às variáveis em termos de percentagens, valores, etc., ou que quisermos forçar mesmo números de consulta, será sempre no gestor de regras? Não, eu aqui mudo. Ou no simulador? Eu aqui mudo o número de consultas diretamente e submeto. A calculatória, aqui o que tinha lá pré-definido era os 180 euros, certo, que era o valor fixo por consulta. Correto. E com uma porcentagem, certo? Com uma determinada porcentagem, certo. E se quisermos mudar a porcentagem, é isso que eu queria perceber. Onde é que é feita essa alteração? Essa alteração seria feita no módulo de gestão de regras, porque eu, na verdade, vou mudar a regra. É isso. Ok. E uma pergunta que não sei se foi aquilo que a Rita quis dizer, mas que eu não percebi, é: imaginemos que existe para este médico a consulta vale os 70%, desde o início do ano, estamos agora em março e queremos rever essa percentagem para 75% com retroativos a janeiro. Como é que poderíamos fazer? Aí temos duas questões. Uma é, há aqui o ponto das versões das regras. Portanto, eu posso ter uma versão que está ativa de 70% e tenho uma versão de 80%. E o que é que eu estou agora a dizer? Independentemente de estar ativo ou não, quando eu falo em retroativos, e por isso é que entramos outra vez em ciclo económico e financeiro, eu vou calcular novamente todos os FIIs com estas regras, que dá um X, e vou também calcular com estas, que dá X mais um determinado valor. E é este determinado valor adicional, ok, que se deveria ser a compensação. Certo. Mas, na verdade, eu tenho as duas regras ativas. E depois posso dizer, esta para de forçar em março, esta fez o retroativo desde janeiro, e em abril é aplicado só este motor em baixo. Okay. Não sei se me fiz entender. Sim. Okay. Esclarecido. De qualquer forma, a lógica aqui será sempre, nós já tínhamos comentado isso antes, uma lógica de estornar o que foi aplicado e voltar a aplicar aquilo que é novo. Certo. Uma perspectiva sempre de visão económica da questão. Certo. E por isso é que esta questão aqui das versões de regras e a gestão de versionamento é fundamental, exatamente porque, idealmente, eu teria sempre esta lógica de uma regra acaba e passa-se a aplicar a outra, mas nós sabemos que na vida real às vezes há coisas que têm que ser reprocessadas, certo, e, consequentemente, é um use case que tem que ser considerado. Sempre. Certo. Obrigado. Não sei se tem mais alguma questão. Não, aqui da nossa parte não. Ok.
Então, se me permitem avançar, então... Caso de estudo seguinte, o 4, começamos aqui a pôr alguns desafios à compensação das compensações. Este médico em particular vai ter quer atos médicos, consultas, como exames específicos e têm valores diferenciados que foram acordados previamente com a Médis, neste caso é a EFR. As consultas são pagas por um valor variável a uma porcentagem de 65%, cada consulta custa 80%. Os atos médicos, nomeadamente as infiltrações, são pagas 5 euros dos 20 euros que vale o ato médico. Então, temos a módica quantia de... É só fazer a conta, como dizia o outro. Do simulador, vou novamente buscar, então, neste caso, o use case 4. Neste caso, portanto, estou a adicionar complexidade. Eu vou ter uma parcela, como indicado pela Catarina, que tem a ver com o número de exames, e depois tenho uma segunda parcela que tem a ver com os atos. Portanto, eu faço... Já agora, Alex, isto começa a ilustrar também um bocadinho aquilo que é a relação entre regras e contratos. Não é? E neste caso temos um contrato que tem mais que uma regra. Sim. E que será, e um contrato pode ter N regras que se aplicam àquele prestador de serviço, e depois, para cada uma das regras, ou cada uma das parcelas que nós aqui chamamos, há um conjunto de atributos que determinam quando é que aquela regra é aplicada. Okay. Portanto, eu, neste caso, submeter, em termos de resultado, vou ter o valor total da compensação, mas depois, como indicado também pelo Fernando, vai decompor em duas componentes, uma parte fixa do exame e uma parte que é indexada à porcentagem dos tais 65%, dando o total de 57%. Mais uma vez, eu posso aqui fazer ajustamentos nos valores para depois a calculatória voltar a fazer as contas. Continuando aqui para o caso 5. No caso 5, deixamos de, neste caso, receber dados do Global Care ou do ECOS, passamos a olhar para o RISI e o que é a produção horária. Este prestador tem acordado uma tabela pré-definida quanto é que custa cada uma das suas horas dentro de determinados períodos pré-estabelecidos, portanto, o que é pago durante o dia, na semana, vai diferenciar do que é pago em horário noturno durante a semana ou mesmo no fim de semana. Temos também quanto é que foi a produção no mês, quantas horas foram produzidas em cada um dos diferentes intervalos e a sua produção. A compensação neste caso. Certo. Neste caso, portanto, vou ver aqui o use case 5. Ok, portanto, o valor horário, temos valores diferentes para dias da semana, valor para a noite, aqui quantas horas foi feita ao fim de semana, quantas horas foi feita ao fim de semana à noite. Portanto, neste caso, as variáveis mudaram e eu estou a dizer que é um especialista em termos de entidade financeira responsável, eu faço submeter e tenho aqui, neste caso foi só uma calculatória que foi feita e foi aplicado os valores 20, 25, 30 e 35 às determinadas horas para fazer o cálculo do total da compensação. Mais uma vez, eu, se ajustar aqui determinados valores, fizer a submissão, ok, portanto, é feito o cálculo novamente com os novos valores. Não sei se tem alguma questão. Se não, então, avançava para o último caso da manhã. Este caso da manhã vai conciliar quer atos médicos, quer produção horária. Ou seja, na prática é um pouco a mistura de tudo o que temos estado a ver até aqui. Este prestador em particular tem acordado com a CUF um valor mensal de 1000 euros. A esse valor mensal acresce a sua produção horária, ou seja, as horas que produz dentro de determinados intervalos,
e ficou também estabelecido um plafond que será reduzido à sua produção variável. Okay. Portanto, voltando aqui ao meu ecrã de simulação, saltando então para o 6. Ok, portanto eu tenho os mesmos inputs, portanto, horas, a semana, fim de semana, dia e noite, mas, neste caso, o cálculo, como foi referido, é depois aplicado o tal plafond de 1.000 euros, que é descontado ao cálculo que foi feito. Nós, quando tivemos a ver este caso de uso e começámos a fazer matemática, tivemos de perceber melhor, porque nos estava a dar 2.925, mas depois é o tal racional de que 1.000 euros já foram pagos previamente, tem este valor fixo de plafond que é pago todos os meses, com ou sem produção. Não sei se tem alguma dúvida sobre este caso. E eu estava a indicar que era o caso final. Força. Este caso é interessante porque nas situações anteriores nós estávamos a ver produção, atos médicos e aspectos que têm a ver que virão do sistema SCORE e outras situações de produção que era simplesmente produção horária. Este é um exemplo de caso em que estamos a juntar os dois tipos de input e efeitos de produção, o que significa que nestas situações, para este tipo de contrato, que olha para este tipo de situações, nós vamos ter informação proveniente de dois sistemas a alimentar o nosso motor de processamento. E aqui os aspectos que são fundamentais e que em certo projeto é crítico que estejam muito bem balizados, é a forma como esta informação e o grau de processamento que ela traz, por exemplo, dos sistemas-fonte. E, por exemplo, a questão do RISI é um exemplo muito concreto e crítico, que nós sabemos que há alterações de escalas, alterações de horários, é fundamental que essa gestão seja feita no sítio próprio, neste caso no RISI, depois, para efeitos de cálculo dos fins clínicos, na prática nós possamos ir aceder à informação que já foi processada e validada de acordo com todas as regras que existem dentro do sistema de controle de presença ou de controle de carga. Ok. Nós, apesar de termos aqui a apresentação até o use case 6, quisemos introduzir aqui um caso de estudo adicional para dar um pouco da visão de futuro do potencial desta solução quando quisermos evoluir para além dos casos de uso que foram apresentados. Catarina. Então, posso explicar. Consideramos num primeiro passo aquilo que seria o modelo atual, ou seja, tínhamos um especialista de cardiologia com uma entidade financeira responsável que era a Medis, tem um preço de consulta definido de 80 euros e a percentagem atribuída ao prestador, neste caso, que está definido, são 65 euros, e para um mês considerámos que seriam feitas as 50 consultas. Queres mostrar ou explico já tudo? Posso mostrar? Isto. Okay, portanto, este é o caso normal de percentagem, parecido ao caso de uso 1. Okay. E damos então os 2.600 euros. Se quiséssemos alterar um pouco o modelo que estamos a aplicar, o mesmo cardiologista com a mesma entidade financeira responsável e o mesmo preço de consulta e a mesma percentagem, o que é que nós vamos estar a dizer? Vamos colocar aqui alguns indicadores de qualidade, e peço desculpa se calhar o termo pode ser um pouco abusivo, mas, por exemplo, consideramos, e aí terá de ser definido convosco, alguns, como é que vamos considerar o que é que são consultas após alta clínica para aferir recorrências. Vamos dizer que no caso deste tipo de consultas de seguimento, se eu posso dizer assim, há uma bonificação de 5% ao médico, ou seja, para garantirmos que há um acompanhamento do cliente pelo médico, e temos também
uma identificação daquilo que a gente chamou episódios reincidentes, ou seja, algo que não tenha corrido tão bem, provavelmente porque as consultas de seguimento não foram efetuadas, e neste caso é atribuída uma ligeira penalização por esses episódios reincidentes. O que dizemos foi que as 50 consultas anteriores, que eram pagas antigamente ao mesmo preço, neste momento vão ser pagas a valores distintos, ou seja, 35 consultas eram consultas normais, de rotina. Destas 35 consultas, algumas deram origem a altas clínicas e ocorreram 15 consultas após essas altas clínicas. Neste caso em particular deste médico, para o caso em particular, ocorreram 3 episódios reincidentes, provavelmente um internamento nas urgências, que possa ser remetido a este prestador e por causa disso houve a penalização dos 10 euros. Certo. Aqui episódios de reincidências, portanto assumimos para um determinado período, mas isso será mais uma vez definido convosco. Sim, episódios de reincidências pode ser um episódio que ocorra nos primeiros 30 dias após a alta clínica. Portanto, para este caso, em que vamos fazer aqui um ajustamento do 15B, ok? O que é que eu tenho? Já tenho várias parcelas, portanto a parcela normal dos 35 consultas normais como tinha antigamente, tenho então as 15 que são consultas de acompanhamento, indicadas que vão ser valorizadas em 5%, e temos 3 episódios de reincidência que será descontado, digamos assim, na calculatória. Portanto, neste caso, mais uma vez, o que é que eu vou ter? Vou ter um total de 2.630. Nós quisemos aqui fazer uma pequena variante, mas o valor ser muito semelhante. Parte vem da parcela positiva das 35 consultas, outra parte também positiva das 15 consultas, as quais são aplicadas uma melhor percentagem, portanto, em vez dos 65%, são 70%, são mais compensadas, e depois aqui descontar 30 euros de os tais 3 episódios de reincidência. Okay? Mais uma vez, como referi também pelo Fernando, todos estes valores que aqui estamos a introduzir no simulador têm de vir dos sistemas, quer do ECOS, quer do RISI, para nos dar estes números para depois poder fazer a calculatória de clinical fees. Se repararem nos valores finais, também este segundo exemplo é ligeiramente mais vantajoso para o médico. Isto permite-vos também, quando estiverem a criar ou a pensar o que é que são a evolução dos vossos modelos de compensações, também poderem afinar o que é que pode ser mais vantajoso para todas as partes. Sim. Este tipo de alterações também podem ser feitas no tal sistema que falei de Champion e Challenge. Ou seja, eu não vou mudar as regras já que estão em produção, mas vou criar aqui novas regras ou vou adaptar regras e vou tentar fazer aqui novamente o cálculo com dados que eu tinha antes. É claro que eu tenho que ter, por exemplo, esta distinção do que é que são consultas normais ou consultas de acompanhamento, e se antes, quer uma quer outra, eu fazia o cálculo, neste caso, com 80 euros e com uma determinada percentagem, eu posso ter um conjunto de regras para recalcular e perceber o impacto destas alterações ou destas propostas de alterações de regras. E era isto que nós queríamos mostrar da parte da manhã. Estamos agora abertos para, disponíveis para questões. Eu acho que nós não temos aqui nenhuma questão, ou seja, achei muito curioso e ficámos aqui, acho que conseguimos ilustrar um dos pedidos que tínhamos feito em termos da RFP, que era esta questão da bonificação ou da majoração ou penalização em caso de episódios recorrentes, ou de existir aqui alguma necessidade de queremos majorar ou bonificar alguma das coisas. Eu acho que daqui da nossa parte, pelo menos aqui, acho que ficou bastante claro. Sim. Bem, não havendo mais questões, e até porque foram sendo feitas algumas questões durante esta sessão, eu ia propor então fazermos agora a pausa prevista e retomamos de acordo com o que está combinado, que é às 14h. E entramos na mesma sessão, será a mesma sessão, está bem?
Ok. Ok, Combinado. combinado. Muito obrigada. Bom almoço. Obrigado, bom almoço. Ok, obrigado.